Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todo mundo. Tarde. O Aldo entrou. E aí, Edil, boa noite. Boa noite, Aldo. Como Tá me ouvindo? está? Perfeitamente. E olha, da sua terra, direto da Confeitaria Colombo. Ah, quando você disse Ah, que ia dar. Quando você disse que ia dar. Ah, a xícara. Pensei que você estava falando do pó, do do café. conteúdo, não. É, é Tudo porque certo, a Edil? Boa minha. noite. Tudo. Boa noite. Estamos aqui. Obrigado, Edil, pelo convite, por estar aqui e com a sua audiência também. Boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo aí também. É isso, Edil. Não, mas bom, para quem não sabe, você me fez esse convite, mas é você que vai ser entrevistado, né? Tipo, entrevista a domicílio. Na realidade, eu espero que seja um bate-papo, que a gente possa conversar sobre o tema da live hoje, que no caso é o significado da Casa 1, né? O que, que a Casa 1 significa. Perfeitamente. Edil, eu acho que o primeiro ponto, eu acho mais interessante, talvez, é que, primeiro, a questão do signo solar e do ascendente, né? Quantas coisas repousam no ascendente? E dali, logo, a casa 1. Eu como praticante de astrologia medieval, por assim dizer, entendemos como vida, corpo e vocação. Mas aí me diga, você, depois de 30 anos de pesquisa, que constou de diferente para você, na sua perspectiva de casal um, nos seus estudos? Sobretudo, acho que a audiência gostaria muito de saber, né, o que você encontrou de novo, né, que a astrologia não dizia. É, eu não sei se a astrologia não dizia, né? Eu acho que quando a gente consulta a literatura astrológica, a gente vê que vários são os significados que são atribuídos à Casa 1, né? Um deles é o eu. A casa 1 é a casa do eu, né? Outros já dizem que, por exemplo, é a casa do eu visível. Outros falam que a casa 1 é a casa das aparências. Outros, por sua vez, até atribuem à casa 1 a expressão corporal, né? Então, eu acho que a gente encontra esses significados na literatura astrológica. O que eu acho que cumpre fazer, Aldo, é entender, assim, com uma clareza maior, o que é que se quer dizer quando se diz que a casa 1 é a casa do eu, ou do eu visível, ou da aparência, ou da expressão corporal. A gente precisa entender esse conjunto de informações para poder entender melhor o significado da casa 1, né? Uhum, Agora, sim. você falou uma coisa importante, que pode ser um parênteses que a gente venha fazer aqui agora, mas eu acho que é interessante fazê-lo, né? Mesmo que de imediato a gente não fale da casa 1, né? É verdade assim, que uma das regras, e talvez a maior regra de interpretação de um mapa, é aquela que toma como ponto de partida da leitura o ascendente, ou seja, ou a casa 1, considera o signo que está dentro da casa 1 e procura de imediato qual é o planeta desse signo, ou seja,
em que outra casa esse planeta se encontra, porque é a partir dessa relação, né, do ascendente com o planeta regente do signo que está no ascendente, que se começa a fazer o que eu vou chamar de sintaxe, né? A sintaxe astrológica, né? A combinação dos elementos do mapa, ela está diretamente ligada a você considerar alguns fatores, dentre eles, por exemplo, a regência planetária. Por exemplo, se você tem Libra no ascendente, a primeira coisa que você vai fazer para começar a ler o mapa é se perguntar onde é que está Vênus. E aí, da posição de Vênus, você estabelece alguma relação com esse ascendente. Então, essa é uma das regras. A outra regra é se, porventura, na casa 1 ou no próprio ascendente houver algum planeta. Vamos supor, a pessoa tem Júpiter na casa 1. Então, se é Júpiter que está na casa 1, por sua vez, você vai procurar onde é que está o signo que seria o domicílio desse planeta, onde é que está Sagitário, onde é que está Peixes. E aí você vai estabelecendo a sintaxe através da qual você forma uma narrativa. Você cria uma história a partir das relações desses elementos e é essa história que você apresenta ao consulente, porque ela está traduzindo a personalidade do sujeito ou está traduzindo os fatos que, porventura, possam acontecer na vida do sujeito. Né? Então, de fato, Uma você gramática. tem... Pois é, a gramática, é aí que eu queria chegar. Isso é a sintaxe. Uma parte, né? A gramática depende de você entender os elementos que vão fazer parte da sintaxe. E aí vem a pergunta: o que é a casa 1? O que é esse signo que, porventura, se encontra dentro da casa 1? E qual é o planeta que se encontra dentro da casa 1? Ou seja, a sintaxe corresponde à interpretação que você extrai da combinação dos elementos. Mas esses elementos, eles constituem a gramática, é o abecedário da astrologia. Né? Estou fazendo esse grande parênteses para dizer que o que eu acho que é interessante é a gente entender, assim, da melhor maneira possível, o que cada uma dessas letras do alfabeto astrológico significa, né? Assim, qual é a gramática. E um dos elementos da gramática astrológica são as casas e, claro, a casa 1, por exemplo. Né? Então, eu acho que talvez seja interessante falar disso agora, né? Falar assim. Por sinal, uma coisa que eu achei interessante. Você falou a princípio, bom, um astrólogo define como a casa do eu, outro a casa da aparência, da fisionomia, da saúde. Eu dei um exemplo de como eu uso, né? Corpo, vida e vocação. Agora, se você, para a gente só partir disso, né? Uma palavra em que você usa, um termo, né? Uma expressão para definir casa 1, a princípio, para começar a questão. Qual você usaria? Então, eu gostaria de dar essa palavra para definir, né, a casa 1, mas ao mesmo tempo explicando de onde que eu tirei essa palavra, porque senão não faz sentido, né? Fica uma coisa meio avulsa, né? Mas assim, para cumprir o seu pedido, eu diria, né, que se a casa 1 se refere a alguma experiência humana, essa experiência é a experiência da identidade, né? Ou seja, aquilo que na literatura astrológica aparece com o nome de aparência, expressão fisionômica, eu, né, personalidade, eu acho que pode ser muito bem entendido se a gente compreender o que é isso que se chama de identidade. Né? Então, eu vou dar alguns exemplos que eu acho que isso pode ilustrar bem o caso. Né? Por exemplo, vamos pegar um filme do Bergman. Eu sei que esse é o exemplo que eu recorro a todo momento, mas acho que é extremamente pedagógico o filme Persona do Bergman. Né? E por quê? Porque o Bergman,
em persona, o Bergman conta a história de uma atriz chamada Elizabeth Vogler, que decide não fazer nenhum gesto, porque ela teme que qualquer gesto que ela faça seja mal interpretado. Então, por exemplo, ela acha que toda vez que ela vai sorrir, que esse sorriso vai ser uma careta. Essa é uma expressão que está no próprio texto do filme. Né? Uhum. E é por isso que ela decide paralisar. Ela não fala mais nada, né? Não se comunica, porque, de acordo com o diagnóstico da diretora do hospital psiquiátrico para onde ela foi, ela tem o desesperado sonho de ser, não aparentar, mas ser. Eu acho que essa passagem, já no início do filme, acho que consegue explicar boa parte daquilo do que o Bergman está querendo falar, né? Porque o que está em jogo é o anseio de um ser humano, que não é por acaso, é uma atriz, diga-se de passagem, tá? Que tem o desesperado de ser. Só que toda vez que ela quer ser, ela, na realidade, eu acho que ela só está aparentando. E que o mundo é um mundo de aparências. Né? Então ela entra em crise. Eu acho que essa crise pode ser chamada de crise de identidade. Eu acho que essa é uma maneira de explicar, já introduzindo o tema da live de hoje, né, que se há um significado que pode ser atribuído à casa 1, é o tema da identidade. Né? Porque, no caso do Bergman e de outras personalidades que eu pretendo comentar aqui com você hoje, o que a gente vê que está profundamente em jogo é a autenticidade e a falsidade humanas. Né? Ou seja, são pessoas, então vou comprar as pessoas que têm planetas pessoais na casa 1. Planetas pessoais são Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. São pessoas extremamente preocupadas com a autenticidade e com a falsidade humanas, tanto com a autenticidade e a falsidade alheias, quanto com a própria. Porque a todo momento... Então, vamos dizer, um pequeno ponto, então. A questão da identidade, ela não se restringe, então, à pessoa, mas todas as questões que compõem o tema da identidade, mesmo que sejam outras. Claro. É boa essa pergunta, Aldo, porque, por exemplo, na literatura astrológica, a gente vê que boa parte das vezes, dado que você atribui a casa 1 o significado do eu, então você entende que o indivíduo que tem planetas na casa 1 é um egoísta, que ele é voltado só para si mesmo. Não é? Eu acho que isso tem algum sentido, mas assim, eu acho que é importante frisar que o indivíduo que tem planetas na casa 1, ele não presta atenção em si. Ele presta atenção na imagem que ele está passando para os outros. Essa imagem causa impacto? Essa imagem é atraente? Essa imagem combina com a situação? Ou eu não estou fazendo uma boa cara? Quer dizer, o fenômeno a qual um indivíduo que tem planetas na casa 1 presta atenção é aquilo que a gente pode chamar de autoimagem. A imagem que eu passo de mim mesmo, consegue traduzir quem eu sou por dentro? Ou, ao contrário, essa imagem que eu passo de mim mesmo não passa de uma máscara? Né? E esse fenômeno é um fenômeno que ele percebe tanto em si próprio quanto nos outros. Diga-se de passagem, digamos assim, um dos talentos do indivíduo que tem planetas na casa 1 é perceber se o sujeito está fazendo o tipo ou se ele é natural, se ele é daquele jeito mesmo. Então, assim, eu acho que essa sua pergunta é interessante para a gente pensar, para, vamos dizer assim, para pensar. Se a gente toma a casa 1 como uma casa que designa o reino da identidade, né, a gente tem que pensar
que o que está profundamente em jogo é a imagem que o sujeito passa de si mesmo. E se essa imagem reflete ou mascara a própria identidade. Nesse sentido, a gente vai entender que o sujeito que tem planetas pessoais na casa 1 não se importa só com a imagem dele próprio. Porque o que lhe interessa é a imagem, seja a própria ou seja a alheia. E a partir do que você disse, creio já ser a altura de responder à questão que a Elida colocou aí, porque ela disse que tem ascendente em aquário. Elida, é muito importante, pelo que o Edio acabou de nos revelar, então, que você tenha planeta na casa 1, não o signo. Né? Basicamente, estamos mostrando aqui, acho que o Edio vai revelar melhor isso agora, que bom, de acordo com o planeta que você tem na casa 1, isso vai revelar uma relação sua com a questão da identidade. Certo, Edio? Assim, é por isso que eu disse que eu tinha que fazer um imenso parênteses antes, né, para poder explicar essa situação para todos que estão ouvindo a gente. Né? O que eu estou considerando aqui como é que eu vou falar isso? Assim, é muito interessante quando a gente estuda a vida e a obra de personalidades célebres que, porventura, tenham um mapa astrológico com um horário confiável, né, com dados confiáveis. Uhum. E se você estuda a vida e a obra de personalidades que têm planetas pessoais na casa 1, você vai perceber que eles consagraram as suas vidas e as suas obras a esse tema. Por exemplo, o caso do Bergman. O Bergman, reincidentemente em seus filmes, aborda a questão da autenticidade e da falsidade humanas. Por exemplo, eu já dei o caso de Persona, de uma atriz que entra em crise de identidade e resolve não ter mais nenhuma expressão, né? Resolve ficar muda. Mas a gente tem um outro filme, na realidade é o primeiro filme do Bergman, se chama Crise. Vou falar muito rapidamente dele, tá? Porque o que importa é a cena final, que é a cena da crise, que justifica o título do filme, que é a história de uma mulher que deixou a filha dela para ser cuidada por uma outra mulher, só que muito tempo se passa e depois ela resolve trazer a filha para a casa dela. Ela morava na cidade grande e a filha foi deixada no interior. Então ela resolve trazer a filha para a casa dela e ela é, digamos, uma cabeleireira. Ela trabalha num salão. A gente tem que lembrar que essas pessoas que trabalham em salão são pessoas preocupadas com a imagem. Tá? É muito interessante o cenário, porque no cenário lá da loja onde a mulher trabalha, tem uma série de cabeças de isopor, ou seja, são aonde se colocariam perucas. Né? Então, estão todas aquelas cabeças no cenário. Né? E nesse... Bom, um ponto, né? Cabeças assim, de manequins é justamente algo sem identidade. Não tem sobrancelha, não tem cabelo, não tem identidade. A defesa, acho que a melhor defesa que eu conheço sobre a importância do rosto é dado pelo Julián Marías. Né? O Julián Marías vai fazer um grande estudo filosófico sobre o rosto e ele vai lembrar que em grego a palavra que era usada para falar de rosto era prosopon. Prosopon vai ser utilizado, por exemplo, para falar da cara da lua, da cara do sol. Prosopon também vai ser uma palavra utilizada no grego antigo para falar da fachada de um prédio, da parte frontal de um prédio, e também era o termo empregado pelos gregos para falar da máscara do ator, que depois os latinos passaram a chamar de persona, que é justamente o título do filme do Bergman. Tá? Então, o filme se chama Máscara. Tanto é que em Portugal deram ao filme do Bergman literalmente o título de Máscara. Então, um filme fala de uma máscara. E na reflexão do Julián Marías, em determinado momento, ele vai falar da importância do rosto, porque o rosto é a nossa parte mais frontal.
é a parte mais frontal do corpo humano. E essa parte, que é o rosto, que é a nossa fachada, ela é como uma espécie de plataforma aonde o indivíduo revela quem ele é. E ele levanta uma série de discussões a respeito da importância desse fenômeno que a filosofia, como ele fala, não cuidou, né? Porque é muito importante a gente considerar as expressões fisionômicas, porque é o primeiro contato que a gente tem com outro indivíduo humano, e através dessas expressões fisionômicas a gente entende quem ele é. Né? Então ele fala que o rosto é essa plataforma privilegiada aonde a gente revela, agora eu vou falar com o meu vocabulário, onde a gente revela a nossa identidade. Né? Então, assim, acho que essa é uma boa maneira de entender o significado da Casa 1. E aproveito já a ocasião e digo que a literatura, o cinema, a arte, a filosofia, elas só têm a contribuir no entendimento dessas grandes experiências humanas que as casas astrológicas significam. Né? Eu acho que o que tem de interessante numa pesquisa que considera a vida e a obra de personalidades célebres é porque a gente não está considerando vidas quaisquer, para início de conversa. Né? Sim. Assim, são realmente pessoas que consagraram as suas vidas e suas obras a determinadas experiências humanas. E eles traduzem essas experiências de uma maneira que é impressionante, assim, com uma precisão e uma clareza que é muito assustadora, né? E um ponto é que, vamos dizer assim, não é que a vida humana tenha mais relevância que a outra, mas é que nos parece que, em termos de biografia, há vidas, histórias que se realizam mais, que cumprem um certo objetivo. Se a pessoa morre com uma história que ela decidiu escrever... Não, isso é verdade, sem sombra de dúvida. Tanto é que eles têm biografias e nós não temos. Quer dizer, nós não temos uma biografia escrita. Né? Nem biógrafos, diga-se de passagem. Então, mas o que eu acho que precisa ser considerado agora, já que a gente está discutindo esse assunto, é que eles são pessoas que pararam para refletir sobre determinada experiência humana. Isso, boa parte das vezes, se transformou ou numa reflexão ou numa obra artística. E essa obra artística, ou esse tratado filosófico, seja lá o que for, acaba traduzindo de uma maneira muito espantosa o significado da casa. O que eu estou querendo te dizer é que o que há de especial neles não é o fato deles terem se tornado famosos ou terem tido uma vida grandiosa. Não. É a capacidade que eles têm de traduzir determinada experiência humana. E é por isso que eu acho que a arte e a filosofia têm muito que nos ensinar no que se refere à clínica astrológica. Né? Sim. Assim, porque acho que a gente tem que contar com duas coisas. Uma é a gente tem que considerar a hipótese que a gente já tenha nascido com um dom de acuidade psicológica muito grande, com uma capacidade de interpretar a imensa galeria dos seres humanos, a imensa diversidade. Eu não sou esse cara. Eu não nasci com esse dom. Né? Então, para suprir essa minha deficiência, eu me lancei em mão da literatura e da filosofia. Né? Assim, a literatura e a filosofia aumentam o meu repertório sobre o conhecimento humano. Então, é nesse caso que eu acho que a obra desses autores tem muito a contribuir com a clínica astrológica. Né? Se eu pudesse aproveitar o gancho aqui e completar a ideia que a gente começou lá atrás, eu lembraria do Crise, do Bergman. Na cena final, ela é praticamente constituída em função de um personagem que ocupa uma posição secundária, mas ele é praticamente o protagonista da história. É o namorado da mãe que trouxe a menina para dentro de casa depois de muito tempo. Ele é ator. Já começa aqui
escolher esse profissional privilegiado que é reconhecido por usar máscaras, né? Por se passar por outras pessoas. Antes de chegar à cena final, quando ele vai conhecer a filha da mulher de quem ele é amante, ele vai contar um tanto de histórias sedutoras, histórias dramáticas pelas quais ele passou, porque tudo que ele quer é ganhar a simpatia da menina, porque ele quer transar com a menina. No fundo é isso. Mas a gente não sabe disso ainda, nós espectadores. A gente vai sabendo isso à medida que o filme vai caminhando para o fim. No final do filme, que é essa cena final que se passa dentro do salão de cabeleireiro, de salão onde a mulher faz cabelos, né? Ela perdi a palavra aqui agora. O que ocorre é que ele vai começar a contar várias histórias para a menina de novo, e ele vai contar a história que ele quis se matar, porque ele cometeu uma coisa muito ruim no passado dele, ele fez a namorada dele abortar. E aí ele conta uma história hiperdramática, a menina se apieda dele e os dois transam, só que a mãe chega no salão e pega os dois. E aí, assim, de supetão, todo mundo começa a falar quem é o outro. Assim, todo mundo começa a se revelar, porque você é um canastrão, você fica enganando Lavação todo de mundo. roupa suja, né? É, Virou lavanderia. uma lavação de roupa suja de dizer assim, você enganou minha filha, então eu vou dizer para ela quem você é. Aí ela vira para a filha e fala assim, ele te contou a história que ele tentou matar a namorada dele? Ele contou também que ele tentou te matar? Ou seja, o mesmo golpe que o ator, o amante da mulher, aplicou na filha, aplicou também nela no passado, né? E aí, né, no meio dessa lavação de roupa suja, entenda-se lavação de roupa suja como desmascaramento, há um momento que essa mulher vai se colocar na frente do espelho, vai olhar para a sua própria imagem e vai se perguntar o que ela fez da vida dela. Ela se encara e ela fala, olha o que eu fiz da minha vida. Nesse ínterim, o ator, né, o amante da mulher, que acabou de transar com a filha da mulher, decide sair do salão e fala assim, eu vou me matar. E aí, claro, as duas não acreditam, porque ele, por várias vezes, lançou desse artifício, dizendo que ia se matar. O que ocorre é que a gente ouve um tiro. E aí, a câmera vai para o lado de fora do salão, e o cara está morto, ele realmente se matou. E era de se esperar. E ele se matou em frente a um teatro, porque do lado do salão tinha um teatro. É muito interessante que toda a cena que se dá dentro do salão é acompanhada da voz dos atores do teatro que está lá do lado, encenando uma peça. Então, Nossa, mas é atormentador isso. É atormentador. É muita máscara. Muitas vozes interiores. Então, é uma encenação externa que está acentuando que isso que a gente vive na realidade é também uma encenação. Porque também a gente encena. E o que ocorre é que ele se mata, ele dá um tiro, é de se supor que ele dá um tiro na cabeça. Não. Quando a menina vai ouvir um velho que estava por ali, ele pega e fala. Ele estava olhando aí para a janela do teatro, parece que ele estava procurando emprego, e ele deu um tiro, mas não foi na cabeça, foi no rosto. Isto é a crise. A crise é crise, justamente crise é rompimento, né? Mas que rompimento é esse? Quer dizer, e por que esse personagem que é secundário acaba tendo um protagonismo gigante no filme? Porque a crise é que a todo momento você encena. Todo momento a gente está encenando. E ele não suportava mais essa falsidade. Não é que ele quisesse deixar de ser ator, ele queria deixar de ser a pessoa fingida que ele é. Como ele não consegue, ele se mata. Mas onde é que ele se mata? Ele atira justamente
essa plataforma que é responsável pela criação das máscaras e das falsidades. Ele dá um tiro no rosto. Ele Então, destrói assim, a capacidade de ter uma máscara. Destrói a última. exatamente. Sim. Se eu tenho que me matar, eu tenho que matar essa plataforma. Sim, sim, sim. Perfeito. Entendeu? Então, assim, essa é uma maneira de traduzir. É claro que os filmes do Bergman têm uma complexidade, eu estou aqui tentando ser o mais sintético possível, mas assim, eu posso dar outro exemplo de outras personalidades que têm planetas pessoais. Na Casa 1, aonde essa questão não é tão elaborada e fica muito clara. Um caso clássico, que é o caso do escritor japonês Yukio Mishima. Yukio Mishima vai escrever uma obra autobiográfica cujo título já é muito impressionante. Se chama Confissões de uma Máscara. E, né, pois é, Confissões de uma Máscara, só o título já é muito impressionante, né? Assim, se a gente já considera de antemão que ter planetas na casa 1 leva o sujeito a se preocupar com a autenticidade e a falsidade humanas, é claro que quando a gente se depara com um livro com esse título, a primeira coisa que a gente supõe é que possivelmente seu autor tenha planetas na casa 1 e tem, porque o Mishima tem Lua na casa 1. Mas, nesse livro, ele vai falar que todo mundo, ele fala assim, um determinado, todo mundo fala que a vida é um palco, né? Mas parece que ninguém acredita muito nisso, mas eu, desde a infância, achei que a vida era um palco. E aí ele começa a narrar a vida como se fosse uma espécie de palco onde tem cortinas. E vai haver um momento onde as cortinas vão cair e ele vai voltar lá para o lugar onde o ator se maqueia, e aí ele vai pegar e dizer que ali ele vai tirar a máscara dele, a maquiagem, e nunca ninguém vai saber quem ele é. Então, assim, esse é um outro exemplo que eu posso dar. Né? Por exemplo, o Schopenhauer, o filósofo, né? Ele vai, no início dos ensaios, ele vai justificar o motivo pelo qual ele resolveu escrever um ensaio, que é um gênero de discurso. A justificativa que ele dá é muito impressionante, porque ele vai falar assim, olha, a minha, isso que eu sou, eu não me lembro se ele usa o termo identidade, mas isso que eu sou, né, o meu eu, é algo muito instável, é algo muito fluido, sobre o qual eu não posso falar. Mas como eu tenho um interesse muito profundo sobre mim mesmo, porque a única coisa que me interessa é meu eu, tudo que eu vou escrever vai ser a respeito disso. Mas como é que eu vou escrever a respeito de algo que não é permanente e estável, que muda a todo momento? Aí ele fala, eu vou escrever um ensaio. Porque o que é um ensaio? Um ensaio é onde você ensaia um determinado número de ideias, sem que você tenha a expectativa de postular algum princípio e alguma verdade. E ele justifica que ele vai escrever os ensaios justamente em função dele ter uma autoimagem instável. Mas isso é muito impressionante, Aldo. Como é que alguém define o próprio gênero da escrita em função da própria autoimagem? Então, assim, você vai lá, calcula o mapa do Schopenhauer e você vê, ele tem Marte na casa 1. Então, assim, se eu pudesse pegar só esses exemplos, eu posso dar inúmero. Posso ficar falando 20 horas. Eu me recordei nesse momento de um filme do Hitchcock. O Alfred Hitchcock tem um filme em que o sujeito tem um criminoso e aí o cara se pega sendo preso de repente, mas não sabe o porquê. Porque tem um criminoso que tem a mesma imagem que ele. E ele é perseguido. Não tem um filme assim, se eu não me engano? Pois é, estou tentando lembrar que você falou desse filme do Alfred Hitchcock, eu lembrei do filme do Orson Welles, né? Então, eu me perdi aqui, eu não me lembro. Mas isso é muito recorrente. Isso é muito recorrente na literatura que trabalha com filmes de crime, né? A gente tem um filme muito famoso, cujo título eu esqueci, mas que é com Nicolas Cage e com John Travolta,
onde um deles é um criminoso e eles fazem uma operação plástica para trocar de rosto. E o filme ganha uma complexidade à medida que ele vai caminhando, que é assustadora, mas, por exemplo, o mapa astrológico do diretor eu não tenho, né? O para Marcelo poder... Oliveira está fazendo a pergunta que todo mundo quer, cuja resposta todo mundo quer ter, né? Qual a casa 1 do Bergman? O Bergman, ele tem Vênus na casa 1. Eu acho que eu tinha falado disso aqui, né? Vênus na casa 1. Quer dizer... E a gente nota, então... o que eu estou querendo dizer, assim, Vênus na casa 1? Ou seja, o fato de você, Marcelo, o fato de haver uma casa ocupada por um planeta pessoal vai fazer com que o nativo consagre a sua vida à experiência designada por essa casa. E é isso que vai fazer a gente entender, por exemplo, o que ocorre com as casas que não estão ocupadas por nenhum planeta ou por planeta pessoal, né? Porque as casas astrológicas que se encontram ocupadas por planetas pessoais é que ganham uma relevância. Elas que determinam o que é ou não importante na vida do sujeito. A gente tem que lembrar de novo das palavras do Julián Marías, num livro pequenininho e que tem um título, pelo menos, bastante atraente, né, aos olhos do astrólogo. É um livro que se chama O Mapa do Mundo Pessoal. Ele se propõe a fazer um mapa, um mapeamento daquilo que há de mais pessoal na vida do sujeito, né? E ele vai dizer duas coisas importantes, Marcelo. Uma é que há certas experiências que, por indivíduos, são radicais. Ou seja, tem certas experiências nas quais a vida do sujeito deita a raiz, porque é ali que a sua vida se funda. E aí depois ele completa ainda, né? Nem tudo tem o mesmo grau de importância para todas as pessoas. Tem pessoas que vão se importar com o poder, tem pessoas que vão se importar com a excelência do que faz, com a originalidade do próprio fazer. E tem pessoas que se preocupam com a autoimagem, né? Então, assim, o Julián Marías vai dizer duas coisas, que a vida humana ela tem uma topologia, porque nem tudo tem o mesmo grau de importância. E essa grandeza dada algumas experiências, em detrimento de outras, que permite que a gente conheça quem é o sujeito. Ele fala claramente, em determinado momento do livro, que essas experiências radicais são importantes pelo princípio de singularização. Ou seja, que o indivíduo se singulariza, ele se torna aquilo que ele é, em função das experiências radicais nas quais a vida dele deitou raiz. E quando a gente estuda a vida e a obra de personalidades célebres, a surpresa que a gente tem é que essas experiências são designadas pelas casas que se encontram ocupadas por planetas pessoais e não pelas outras casas. Então, a gente poderia supor, então, uma topologia astrológica. Da mesma maneira que a vida tem uma topologia, com experiências que o indivíduo considera mais importantes do que outra, na astrologia haveria uma topologia. E, nesse caso, as casas ocupadas por planetas pessoais teriam uma grandeza, uma importância maior do que as outras que se encontram desocupadas. Oi, Gil, isso é perfeito, muito interessante, porque recentemente eu passei alguns dias, e falta terminar ainda, analisando o mapa da J.K. Rowling. E eu cheguei a comentar isso com você brevemente, em particular, mas acho que seria interessante dividir agora essa experiência. A J.K. Rowling, que escreveu agora a literatura mais popular, que vai ficar aí, chamada Harry Potter. Né? E, bom, e resumindo, tem o menino e tem o grande bruxo das trevas. E esse bruxo das trevas é movido a destruir o menino por uma profecia que dizia que nasceria um menino em tal época que teria o poder de destruí-lo. E nenhum poderia viver enquanto o outro sobreviver. Essa era a profecia. Movido por isso, ele foi lá
escolheu o menino, que não estava determinado pela profecia. Ele fez essa escolha. Só que ao tentar matá-lo, uma parte da alma dele se descolou dele e entrou no menino. E o menino cresceu com um outro, parte de um outro dentro dele, que determinava, às vezes, até alguns dons que ele tinha, como falar com cobras, que era dom do bruxo das trevas. Ou dividir a mente e o pensamento do outro. Ou seja, ele cresceu com um outro mal e seu próprio inimigo dentro de si mesmo. Então, assim, eu fiquei impressionado quando eu fui percebendo ao longo do texto que não era somente assim, questões da astrologia tradicional, por assim dizer, mas como que a atenção dela se voltou para esse aspecto da individualidade, né? Da identidade. Você está querendo falar que tem um personagem que é nitidamente marcado por uma divisão de personalidade. Ele tem dois eus. Sem dúvida. A primeira manifestação, depois que esse bruxo das trevas desaparece por anos, como que é? Ele aparece incorporando um bruxo das trevas e ele ficava escondido atrás da cabeça dele com uma outra face, escondido por um turbante. Mas isso é muito, digamos, muito sugestivo. Mas você está querendo dizer que esse nome é um autor ou uma autora? Eu nunca sei. É uma autora. Ela. É uma autora. E no mapa dela aparece algum planeta na casa 1? Saturno. O bruxo das trevas queria ser imortal. E como que ele fez? Ele fez dividindo a alma em 7 partes e ocultando os pedaços em objetos que ficavam escondidos. Deixa eu aproveitar a deixa de dar outra, que eu acho que é importante. É o caso do Orson Welles. Né? O Orson Welles vai fazer um filme, eu considero o filme dele mais interessante, que se chama F for Fake. F for Fake é F de... A gente poderia traduzir, e em Portugal foi traduzido como F de falso. Do que trata F for Fake? É um documentário, é um documentary. Você pega um documentário e transforma ele numa ficção. Então fica uma confusão entre o que é a verdade e o que não é. Né? Então isso já é muito interessante no F for Fake. E o documentário que estava sendo rodado, do qual o Orson Welles se apropriou, é um documentário, presta atenção nisso, sobre um falsificador de pinturas. Ele falsificava tão bem, que ele era considerado o próprio pintor. Ele era mais do que um falsificador, era um genuíno falsificador. Aí, um biógrafo resolve fazer a biografia desse falsificador. Só que esse biógrafo é um falso biógrafo. Porque ele fez a biografia de um milionário americano, que ele nunca entrevistou. Ele foi descoberto, né, que tudo aquilo que ele falou no livro era inventado, e ele foi preso por isso. Né? Então, o documentário que estava sendo rodado era de um falso biógrafo que estava fazendo a biografia de um falso pintor. E aí, o Orson Welles pega esse documentário, começa a se comparar com os dois, em determinado ele pergunta, quem dos 3 é o maior charlatão? E aí ele pega e fala, você sabe o que aconteceu no meu caso? Eu fui parar em Hollywood. Quer dizer, ele fala, eu tive a vantagem de, apesar de ser um charlatão, ir para Hollywood, porque é a terra por excelência onde todos vivem de fabricar imagens e aonde o cinema cria a imagem por excelência. Né? Então, o F for Fake é muito assustador. Muito assustador. E por que eu me lembrei dele agora? Porque em determinado momento, quando vão falar do pintor, vão falar assim, ele tem esse... Eu esqueci o nome dele agora, perdão, do pintor. Ele tem esse nome, ele tem outro nome. Olha, ele tem um tanto de nomes, porque ele tem um tanto de caras. Ele tem 1000 caras. E todas elas são verdadeiras. Então, é interessante
você pensar nessa multiplicidade de caras e nessa, digamos, ausência de uma personalidade unificadora, que possa Uhum. unificar todas as caras. Sim. Isso aparece no F of A, que a gente não pode esquecer da cena final de Cidadão Kane, onde depois dele brigar com a mulher, que é a grande crise que ele vai ter, ele vai atravessar o salão e ele vai passar na frente de um espelho. E o Cidadão Kane está sendo interpretado pelo próprio Orson Welles. Ele é ator nesse filme. E quando ele passa na frente do espelho, a imagem dele se multiplica. Você vê vários Cidadão Kanes fragmentados. Né? Você vê um eu fragmentado. Então é muito Uhum. Sim. interessante ver que o tema da fragmentação do eu é um tema recorrente na obra dos sujeitos que têm planetas na casa 1. E você acabou de dar um exemplo que eu desconhecia ainda. Tá? Sim, sim, sim. Eu Perfeitamente. vi alguém fazendo uma pergunta aqui, eu já não Olha, lembro de o que nós quem é. temos aqui, é, bom, o Astrologia Nerd, bem-vindo, a autora J.K. Rowling tem planetas pessoais na casa 7, 4 e 8. Ah, e tem o Saturno na casa 1 também. Perfeito, Astrologia Nerd. Foi o tema agora. E a Paula Cristine falou que lembrou do filme Fragmentado. Não sei qual filme ela. Efeito Eu sei, Borboleta, o Jardel está citando. Eles é, estão dando exemplos de filmes. eu teria que lembrar da narrativa dos filmes e depois ver do mapa em mãos, né? Veja, vamos pegar essa sua lembrança, Paula, do filme Fragmentado, né? Assim, às vezes as palavras são traidoras, né? Porque fragmentado você pode usar em vários sentidos. Você pode falar assim, a xícara está quebrada, está fragmentada. E essa xícara, em nenhum momento, representa a fragmentação do eu dentro do exemplo que eu criei aqui agora, ou seja, dentro da ficção de alguém que está falando de uma xícara fragmentada, isso em nenhum sentido implica a fragmentação do eu. Uhum. Então, se o filme fragmentado está falando de uma fragmentação da personalidade, como a gente acabou de discutir aqui, eu acho que vale a pena levantar a hipótese de que o autor, ou do roteiro, né, ou o autor do filme, tenham planetas na casa 1. Né? Sobretudo, se eu Mas falar que essa xícara é um fragmento da realidade, pode ser um fragmento da realidade, mas ela é um todo nela mesmo. Isso que é o interessante, é, porque nos exemplos, em vários exemplos aqui, existe uma personalidade fragmentada, existe, a, mas cada uma tem uma coerência absurda. o Lu que está confirmando que o personagem tem várias personalidades. Bom, isso já é impressionante, né? Ela está falando de um transtorno de personalidade múltipla. Isso é muito interessante. O Isso é Edil, muito olha, interessante. eu posso falar sobre isso perfeitamente, vou dar esse exemplo, eu acho que a gente está com um pouco mais de 10 minutos no final do Instagram encerrar nossa live, mas eu acho isso perfeito porque eu tenho Vênus na casa. Né? Eu conheço, eu analisei essa experiência, meditei sobre essa experiência por muito tempo, e eu percebi como que ela ocorreu ao longo dos anos. Né? Quando mais jovem, eu tinha uma dificuldade de ação imensa. Por quê? Porque eu pensava muito no meu comportamento. Cada vez que eu tinha um compromisso que envolvia uma conversa, um diálogo, eu pensava no que eu diria, no que eu ouviria resposta e o que eu daria de tréplica, por assim dizer. Então, eu sempre estava, enquanto eu não cresci e não fui acumulando imagens de comportamento, experiência de comportamento, o meu próprio comportamento não era tão natural. Ele foi naturalizando só na medida que eu tive um repertório de comportamento tão vasto e já tive tantas experiências que parecia soar natural. Mas eu não digo que não seja natural hoje. Eu acho que hoje já tem uma plenitude de exemplos tão grandes dentro de mim que eu já não preciso mais demorar para reagir a uma pergunta ou uma situação. Essa é a verdade. Mas por quê? A minha atenção de hoje não é diferente da de ontem. O que tem de diferente? Eu tenho mais imagens, tem mais exemplos. Essa é a questão. Assim, é, é que eu sei que você tem planetas na casa 1, mas assim, se eu não soubesse, me chamaria a atenção o fato de você traduzir essa experiência usando uma palavra que faz parte
do vocabulário teatral, que é repertório. Assim, que você foi construindo um repertório de modos como se mostrar, né? Então, assim, isso me levaria a suspeitar que você tem planetas na casa 1. Mas deixa eu pegar o exemplo aqui do Fragmentado de novo. Eu não vi o filme, tá? Vocês estão falando que fala de um personagem que tem personalidade múltipla. Eu não, como eu disse, eu não conheço o mapa do diretor, então eu não posso falar mais do que isso. Mas eu queria fazer um lembrete muito importante. Tem um filme, ai meu Deus, Partner, não foi traduzido no Brasil, não. É um filme do Bertolucci. Acho que é isso, do Bertolucci. Se não for, me desculpem, mas é de um cineasta famoso. E do que o Partner trata? Trata de um sujeito que sempre encontra consigo próprio. Só que a gente nunca vê o encontro dos dois. A gente vê assim, um falando, o outro aparecendo em outro lugar. Ou seja, nitidamente, o cineasta, que eu acho que é o Bertolucci, está falando de um ser dividido, ou de um ser fragmentado. Mas tem uma curiosidade a respeito dessa fragmentação que aparece nessa narrativa. O sujeito, que é o sujeito inventado, que não é o real, é o ficcional e que aparece, é um sujeito revolucionário, é um sujeito que acha que pode fazer tudo, que pode transformar o mundo. E o sujeito verdadeiro, né, do qual sai o seu duplo, é um sujeito extremamente tímido e sem força de vontade, né? Então é interessante como é que o Bertolucci, eu estou achando que é o Bertolucci, tá? Como é que ele trabalha com a noção de duplo e de eu fragmentado nessa narrativa. Porque o que está em jogo na história é de um sujeito que, se sente que é incapaz, que ele sente que ele não tem forças suficientes para fazer o que ele gostaria, e aí ele inventa um personagem de si mesmo, que é aquele que é capaz de fazer tudo, né? É o grande herói revolucionário. Quando a gente entende que o fundo explicativo da fragmentação e da divisão do eu é dado por uma outra experiência, que no caso dessa narrativa é a competência e a incompetência humana, a gente tem que pensar em uma outra casa astrológica, que não a casa 1. Né? A gente tem que lembrar da casa 5. Né? A grande preocupação do sujeito que tem planetas na casa 5 está diretamente ligado ao fato de fazer algo excelente e original. Né? É alguém que está preocupado com a qualidade das suas ações e com a sua performance. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque pela leitura primeira do Partner, do filme, dado que está falando de um sujeito que tem o eu dividido, a gente acreditaria, então, que ele tem planetas na casa 1. E esse cineasta não tem. Primeiro. Segundo, se a gente escuta e se a gente interpreta a razão pela qual esse personagem é um personagem dividido, a gente vai entender que o que está em jogo é uma ficção onde mostra um ser imaginado que é capaz de fazer tudo. Isso porque quem imaginou esse ser que é capaz de tudo é um ser que sente que é completamente incapaz. Mas se o fundo da narrativa toca na questão da capacidade e da incapacidade, então a gente teria que pensar em outra casa, que não é a casa 1, é a casa 5. E aí, quando a gente olha o mapa do cineasta, volto a dizer que eu acho que é o Bertolucci, ele tem um planeta lá na casa 5, né? Então, assim, A Elida está dizendo que tem o Júpiter. A Elida está contando que tem esse Júpiter. Bem-vinda, Elida, eu também tenho. Agora, tem um outro ponto que a Elida colocou anteriormente e que outra pessoa também perguntou, Edil. Vamos responder essa. Você vai responder essa questão, né? E os planetas que estão para lá de Saturno, o que a gente faz?
Eu vi essa pergunta, eu não me lembrava de quem era, parece que foi da Elida, né? Eu acho essa pergunta importante de ser respondida. É, primeiro, assim, o que eu estou chamando de planetas pessoais são aqueles que não são os transpessoais. O que são os planetas transpessoais ou transsaturninos? São aqueles que estão depois da órbita de Saturno, a saber, Urano, Netuno e Plutão. De acordo com a literatura astrológica, esses planetas, né, que demoram mais tempo para perfazer a sua órbita em torno do Sol, são planetas que levam muitos anos para fazer esse ciclo, são planetas que interfeririam na geração a qual o indivíduo pertence. Então, a literatura astrológica diz que a posição de Urano, Netuno e Plutão diz a respeito da geração a qual o indivíduo pertence e não das suas características pessoais. Porque se a gente quer saber das características pessoais, a gente teria que saber da posição dos 7 primeiros planetas: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E quando a gente analisa a vida e a obra de um artista, de um pensador, né, de alguém que tem uma biografia, uma obra. É isso que eu estou querendo dizer. Né? O que você vai ver é que o que é significativo na vida dessas pessoas está diretamente ligado às casas que estão ocupadas por planetas pessoais e não pelas casas que estão ocupadas por Urano, Netuno e Plutão. Uhum. Entendeu? Oi, Gil. Agora que eu acho que a gente deve estar com uns 3 minutos agora para acabar aqui. Bom, você não entende isso à toa, são 30 anos de estudo e agora, não de hoje, mas nesse momento especial, você está ensinando sobre esse tema, né? Diga pessoal. É verdade. Assim, na realidade, esse trabalho é um trabalho que eu já venho fazendo há mais de 30 anos. E nesses últimos 3 anos, na realidade, desde o final da pandemia, eu comecei a preparar ele para exposição pública. E agora, no domingo, amanhã, eu começo um curso exatamente sobre o significado das 12 casas através da vida e da obra de grandes artistas e pensadores. Né? O link do curso, inclusive, está aqui na bio do meu Instagram. Mas não é só casa 1 que seu curso vai ensinar, né? Conta pro pessoal. Na realidade é um curso longo, cada aula dura 3 horas, é um curso que, por exemplo, vai ser realizado no domingo agora, e a segunda aula só vai ser realizada depois de 2 domingos. Então é um domingo sim, 2 domingos não. Isso significa que, como são 12 casas, são 12 aulas, a gente vai ter aula até outubro. Né? Então, é um curso que está diretamente ligado à interpretação textual. Eu acho que vale a pena falar disso. Assim, a gente vai ler os textos desses autores e a gente vai tentar entender do que é que eles estão falando. E eu acho que isso é muito importante, porque o que um astrólogo faz? O astrólogo ele se propõe a interpretar um mapa, né? Isso porque se crê que através do mapa é possível falar da vida. Eu acho que um grande exercício de interpretação é ler um texto. Ler um texto não é uma coisa fácil. Entender o que o autor quis dizer. Né? Então, assim, estou querendo dizer que a prática de interpretação de um texto literário ou filosófico já é uma maneira de você praticar uma leitura astrológica. Em especial a nuance que vai ter, né? Porque você pega o texto de vários sujeitos com planetas na casa 1, e aí que é o mais legal, né? Notar que tom que tem aquilo, que parece que ele entregou, e de modo geral, que sentimento estava ali, que faculdade estava ali, e quais olhos estavam ali. Na realidade, o que a gente vai ver que há um tema em comum que sofre variações. Né? Por exemplo, se a gente toma a casa 1 como a casa da identidade humana, né? Que a casa 1 é a casa do reino, da identidade, e por isso é a casa aonde e por isso ela vai estar diretamente ligada à experiência da autenticidade e da falsidade humana, né? Porque ora
você mostra a sua verdadeira identidade, e aí você é autêntico, mas ora você oculta a sua verdadeira identidade, você é falso. Mas se a gente toma isso como uma regra geral, a gente consegue deduzir vários outros comportamentos. Por exemplo, o sujeito que não quer se mostrar. Ele não quer se mostrar porque ele tem um senso de pudor muito grande, porque ele não quer passar vergonha. Então, daí a gente pode deduzir um traço de comportamento, é o sujeito tímido, né? A timidez está muito ligada ao fenômeno da identidade. Mas a gente pode pensar no inverso, né? Do sujeito que é exagerado, né? Do sujeito que em literatura psicológica a gente chama de sujeito histriônico. É o sujeito que é exagerado, né? Fala de maneira muito exagerada. Acho que a gente pode lembrar aqui do Cazuza, né, que cantava exagerado, deitado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. E o Cazuza era Saturno na casa 1, né? Então, Sim. assim, eu acho que quando a gente consegue definir e deduzir o princípio explicativo da casa, por sua vez, a gente consegue deduzir todos os comportamentos aos quais esse princípio tá sendo um fator determinante, né? Então, assim, o trabalho é esse, né? Isso é o que eu fiz nesses últimos anos e começo agora um curso no domingo, né? Agora, Maravilha. Quem para acompanhou aqui, por favor, não deixe de fazer esse curso maravilhoso. O Kleber chegou no final. Boa noite, Kleber. Tudo bem com você? eu Edil, vi que alguém. Oi, antes da gente fechar, eu vi que alguém fez uma observação aí o sobre o mapa do mapa do Lago Laço. Von Trier Não deve ser muito existe, sugestivo também. não existe o mapa do Laço Bom Trier. Se alguém souber, me avise. Não, mas Porque eu acho ele que tem foi uma. isso que ele quis dizer. Eu acho que foi isso que É, ele quis dizer. Deve ser sugestivo, né? não, ele falou assim que é interessante, de fato, é uma filmografia interessante, é, é muito sui generis, é muito diferente de tudo, né? Mas assim, realmente, né, a gente não tem muito o que fazer porque o mapa dele até hoje não foi divulgado, a gente não sabe. Edil, perfeito. Edil, muito obrigado pelo convite por estar Eu que aqui. Fiquei muito agradeço. feliz. Eu agradeço a sua audiência também, muito carinhosa, perguntas excelentes. E boa sorte no curso. E obrigado por ter nos contado, dividido conosco todo esse seu conhecimento. Obrigado também pela presença, Aldo, e pela interlocução. Obrigadão, viu? Imagina. Até mais, Edil. A- Pessoal, tudo de bom a- para vocês. Tudo de bom, gente. Até mais. Tchau.